da tua igreja. Pai, a sua palavra, ela é maravilhosa e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele há de revelar, ele há de falar nessa noite. E eu nada mais sou do que alguém que está disposto a ser usado como um canal para as pessoas ouvirem a tua palavra. Então, Espírito Santo, toma posse de mim agora, usa-me para passar a palavra para a tua igreja, para revelar, para expor o que esse texto tem de mais importante. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui, porque eu te senti quando eu orei, senti quando eu cantei. Então eu preciso da tua graça agora, Espírito Santo, para falar para a tua igreja. Obrigado, Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus aí? Glória a Jesus. Irmãos, eu sei que a minha tradução aqui, ela é meio complicadinha, mas eu creio que você vai entender. O título dessa mensagem é o Prêmio Eterno. Eu queria te chamar uma atenção para esse texto. Quem escreveu esse texto aqui foi Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava sendo questionado no versículo 1 desse mesmo capítulo. Ele faz um questionamento: eu não sou apóstolo, eu não sou livre, eu não vi Jesus. Ele estava como se estivesse questionando, porque estavam duvidando que ele era apóstolo. E aí ele começou a discorrer sobre esse texto, e no final desse texto ele faz uma comparação. E eu queria conversar com vocês sobre essa comparação. Que comparação que ele faz? Ele faz uma comparação, nós, cada um de nós que somos cristãos, como se fosse um atleta cristão. E ele fala de um atleta, de um esporte, como se fosse atletismo. Quem aqui sabe o que é atletismo? O que é atletismo? Você ali tem uma corrida, geralmente pode ser uma maratona, pode ser uma corrida de 100 metros, pode ser uma de, 200 metros, 300 metros, mas você tem ali pessoas disputando, correndo. Você usa suas pernas, seu corpo para correr e disputar a corrida. Paulo, ele diz que nós somos um atleta, igualzinho um atleta. Então você consegue se imaginar aí, você corredor? Pastora Lúcia com seu tênis de correr, o Marcelo com seu tênis de correr, com a plaquinha aqui no peito, com o número. E todos nós estamos numa corrida. Essa corrida, ela é para chegar em algum lugar. Essa corrida, ela tem um objetivo. Essa corrida, ela tem um motivo para existir. E nós somos os corredores dessa corrida. Paulo, ele fala que a gente precisa, nessa corrida, ganhar, vencer. E aí você pode se perguntar, afinal de contas, de que corrida é essa que nós estamos falando? Que corrida é essa? Essa é a corrida da pregação do Evangelho. Essa é a corrida da vida com Deus. Todos os dias que nós levantamos, todos os dias que nós oramos, que nós acordamos, você dá mais um passo na corrida da vida com Deus, ou talvez você desacelere na corrida da vida com Deus, ou talvez você pare nessa corrida, mas todos os dias a gente está participando dessa corrida. Essa corrida, ela é para quem não serve ao Senhor? Não. Essa corrida é para nós. Amém? E essa corrida de pregar o Evangelho, ela tem um alvo, uma missão. E logicamente, se é uma corrida para pregar o Evangelho, se é uma corrida para viver com Deus, existe um final, existe um alvo, existe um prêmio. Como toda competição, existe um prêmio. Eu tenho certeza que você almeja ganhar esse prêmio. Às vezes a gente participa de uma corrida, a gente nem sabe o que vai ganhar, mas a gente quer estar competindo com alguma coisa. Só que essa é uma corrida diferente, é uma corrida onde a gente não compete com as pessoas, mas a gente compete contra
nós mesmos. Amém? E talvez ganhar de nós mesmos seja o maior desafio de todos, porque quando a gente quer se sabotar, é bem complicado. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é externa muitas das vezes, às vezes a nossa luta é interna. Então, para cada um de nós foi proposto uma corrida, e cada um de vocês pode ser considerado um atleta. E o que se exige de alguém para chegar até o fim dessa corrida? O que nós precisamos para chegar até o fim dessa corrida? A primeira coisa que eu diria seria esforço. Por que a gente precisa se esforçar? Por que a gente precisa ter uma dose de coragem? Por que nós precisamos nos empenhar? Porque essa não é uma corrida fácil. Apesar de nós termos um ótimo treinador, e quem é esse treinador? É o nosso amigo Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo, ele é o nosso treinador nessa corrida. E ele está a todo momento nos ajudando, nos incentivando, nos mostrando como correr, o que fazer, aonde ir. Mas ainda assim, é uma corrida onde exige muito esforço de cada um de nós. Paulo, ele vai dizer em muitos trechos que ele passou por coisas inimagináveis. O pastor na vigília falou que Paulo, ele levou 4 quarentenas de açoites, foi isso? Você tem noção de que é você apanhar 40 vezes 4, chicotada, chicotada e chicotada. Exige esforço. Hoje nós não somos perseguidos, mas o Evangelho exige esforço. O que ele exige de esforço seu? Às vezes ele vai exigir um posicionamento, ele vai exigir uma mentalidade, ele vai exigir algo de você que você vai ter que se dispor para fazer. O que mais que exige para você chegar no final dessa corrida? Uma coisa que exige também é você treinar igualzinho um atleta. E se você é um atleta, o atleta ele não treina? O Elias sabe bem como é que funciona. Se você quer ser alguém de alta performance, se você quer ir muito bem, você quer chegar muito rápido, você quer ser o primeiro, o que você precisa fazer? Treinar. Treinar e treinar e treinar. E aí você pode fazer uma conexão. Qual que é o treino para o cristão? O que o cristão precisa fazer repetidamente, todos os dias, para que ele chegue ao final da corrida? O cristão ele precisa orar, jejuar e ler a Bíblia. Esse é o nosso treino. E essas coisas simples, essas 3 coisas simples, elas nos fazem chegar muito longe. Só que veja, vá construindo na sua mente. Exige esforço, exige treino. E eles estão juntinhos. E por último, exige disciplina. Então esses 3 elementos, o esforço, o treino e a disciplina, são coisas que o cristão precisa para chegar ao fim dessa corrida. E às vezes a gente se pega em situações onde nada mais faz sentido. Nós somos cristãos, nós estamos vivendo na igreja, estamos fazendo as coisas, mas as coisas começam a parar de fazer sentido. Por quê? Porque assim como um atleta, se você não tem clareza do seu alvo, e você não está ali constantemente treinando, você não está ali chegando no seu limite, você sabe que a corrida vai ser complicada, que talvez você não vai chegar no seu melhor. Então a corrida ela exige isso, ela precisa disso. Só que a corrida, ela não é uma corrida sem objetivo. Ela é uma corrida que tem final. É uma corrida que tem um lugar aonde chegar. E que lugar é esse? Que objetivo é esse?
eu vou falar um pouquinho mais à frente do prêmio. Mas eu queria dizer para você que tem muitas pessoas que estão correndo essa corrida e muitas das vezes estão perdidos. Irmãos, presta atenção, olhe para mim. Imagine você correndo uma corrida. Imagine você treinando, fazendo as coisas, mas você perdido dentro da corrida. Imagine uma maratona. Você tem lá um ponto de chegada e tem vários corredores. Só que você, em vez de ir para frente, você está indo para o lado. Ou você, em vez de ir para frente, você está indo para a diagonal. Essa corrida, ela tem um alvo. Ela tem um objetivo. Ela tem um lugar de chegada. E esse lugar de chegada, às vezes, parece óbvio, mas nem sempre é. Irmãos, eu não sei o que Deus te chamou para você fazer. Eu não sei o que Deus chamou você para ser. Alguns de vocês eu conheço, alguns de vocês eu posso falar do propósito, mas pense você, qual é a corrida que Deus te propôs? Qual é a corrida que Deus te colocou? O que Deus te chamou para fazer? Qual que é o seu propósito na terra? Porque se você estiver correndo, se você estiver numa corrida e você estiver indo para o lado errado, na verdade você está fazendo o quê? Você está perdendo tempo. Você está mentindo para si mesmo. E acredite em mim, tem muito cristão correndo uma corrida cristã, mentindo para si mesmo. Leandro, como que isso é possível? É possível. O alvo, ele é claro. Só que muitas das vezes, o nosso treinador, que é o Espírito Santo, ele nos direciona. E Jesus, ele nos chamou cada um para um propósito. E nem todos sabem qual é o seu propósito. É claro que o fim de tudo aqui, nessa palavra de Paulo, está falando sobre pregar o Evangelho. Só que muitas das vezes, a forma como nós estamos encaixados dentro dessa engrenagem para que o Evangelho seja pregado, ela está errada. E nós estamos pensando que nós estamos indo no caminho certo. Nós estamos pensando que estamos correndo a corrida certinho. Não, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Eu queria te convidar a pensar, se você tem clareza do alvo, se você tem clareza de onde você quer chegar na corrida com Cristo. Irmãos, no versículo 27, Paulo vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim, no 26, perdão, ele fala assim: pois assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Em outras traduções diz assim: eu corro, mas não como se fosse algo sem sentido. E eu estou lutando, mas não como se eu estivesse dando soco no ar. Paulo tinha literalmente claro no seu subconsciente, na sua mente, o que ele estava fazendo. Eu queria te perguntar hoje, se você tem clareza do que você está fazendo. Você vem, senta todo domingo aqui, às vezes você faz uma oração ou outra, mas você tem clareza do que você está fazendo? Você tem realmente certeza que você está correndo para o alvo que Cristo te chamou? Irmãos, essa é uma mensagem não só para te fazer refletir do caminho que você está indo, mas também para te dizer que você não pode desistir daquilo que Cristo te chamou. Amém? Amém. Paulo fala assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E ele ainda diz mais: eu faço isso para que de alguma maneira eu não fique reprovado. Então, sobre nós existe uma responsabilidade. Existe algo que nos fez entregue. Quando Cristo te chamou, Ele te colocou numa trajetória, te colocou no caminho. Às vezes a gente olha assim, a gente vê as igrejas lotadas, a gente vê muita gente, vê muito movimento. Estava falando com o Elias, estava lá na Marcha para Jesus. Muito movimento, muita gente, muita coisa, muita luz, muito som.
Mas será que as pessoas realmente sabem para onde elas estão indo? Será que as pessoas elas têm clareza plena do que elas estão fazendo? E muitas daquelas pessoas às vezes estão lá pulando, se mexendo, mas no outro dia estão pensando em desistir, estão pensando em parar. E não é que o evangelho é fácil, o evangelho de fato não é uma corrida fácil, mas é uma corrida que, se você não tiver certeza do porquê você está fazendo, ela se torna algo sem sentido. E aí você vai falar assim: eu vou desistir porque eu não sei o porquê que eu estou fazendo. Se você não sabe o porquê, não se sustenta, você para. E eu quero trazer para você a clareza do porquê que você está nessa corrida. Irmãos, se não fosse Jesus em nossas vidas, quem seríamos nós? Hoje, o evangelho que você prega, alguém pregou para você. E se esse alguém não tivesse disposto a correr a corrida por Jesus, talvez você hoje não estivesse salvo. Então nós temos uma responsabilidade. O evangelho, ele não é brincadeira, o evangelho ele transforma as vidas. Nós temos o exemplo do Marcelo, e nós temos outros exemplos entre nós. O evangelho, uma vez que ele entra dentro do nosso coração, uma vez que a gente ouve a boa notícia do evangelho, ele tem o poder de mudar as nossas vidas. E a mesma corrida que a gente está correndo, a gente propõe para outras pessoas, porque a gente sabe o prêmio que nós vamos ganhar, nós sabemos o prêmio que nós vamos receber, só que nós não podemos desistir. Eu falei dessas multidões de pessoas, dessas massas. É muito bacana, o pessoal tá lá, tá pulando e tudo mais, música. Só que, irmãos, o evangelho, ele é dia a dia. E às vezes Deus vai te chamar, não para ser alguém que vai estar lá no palco para milhões de pessoas, como na Marcha para Jesus. Às vezes Deus não vai te chamar para ser um baita pregador. Às vezes Deus não vai te chamar para ser alguém extremamente importante. Às vezes Deus vai te chamar para você servir numa igreja como essa. Às vezes Deus não vai te propor uma corrida onde você vai ser o cara. Mas eu tenho certeza que o lugar que você tiver, se você estiver correndo a corrida certa, você vai ser extremamente feliz, extremamente realizado. Às vezes a gente olha para as cadeiras assim, a gente olha e fala: nossa, podia estar fulano, estar ciclano aqui. É verdade. Nós temos nosso trabalho? Nós temos nosso trabalho. Nós precisamos pregar o evangelho? Precisamos pregar. Essa é a missão, é sobre isso que nós estamos falando. Só que, irmãos, isso não é algo que deveria nos entristecer de certa forma. Nós precisamos estar satisfeitos. A gente estava conversando sobre isso. Satisfeito com a nossa missão, satisfeito para aquilo que a gente foi chamado. Não é porque fulano não veio hoje, ou ciclano não veio no outro dia, ou talvez a gente pregou o evangelho para alguém hoje, a pessoa não quis, que a nossa missão, ela se resume a algo pequeno. A corrida, ela é proposta de acordo com o que o Espírito Santo, que Cristo quer para você. E às vezes a gente desmerece o nosso trabalho, a gente desmerece o que a gente está fazendo. Ah, eu canto na igreja, mas canto para 3 pessoas. É a corrida que Deus te entregou. Ah, mas eu estou na igreja não sei o que, não sei o que. É a corrida que Deus te entregou. Irmãos, a gente precisa entender que o evangelho, ele não é glamour. O evangelho, ele não é uma corrida contra o tempo. Apesar de nós sabermos que o Senhor está vindo, que em breve Jesus vem, e você saiba disso, receba esse alerta, em breve Jesus vem. Mas não é sobre velocidade o evangelho. Não é sobre velocidade. Ah, como é que pode a gente fazer tanto e as pessoas não virem? Ah, como é que pode? Eu oro tanto e não sou batizado com o Espírito Santo. Comece a se encaixar na corrida. Comece a ouvir a voz do treinador. O que o Espírito Santo tem dito para você? O que o Espírito Santo tem dito para você fazer? Eu oro tanto pela minha família, pelos meus filhos, nada acontece.
e a gente fica insatisfeito, a gente fica questionando a Deus, por que Deus nos deu essa trajetória, por que Deus nos colocou neste lugar, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Eu queria estar em outro lugar, eu queria que fosse outras pessoas, eu queria que fosse diferente, eu não queria que fosse o Marcelo cabelinho espetado tocando bateria, queria que fosse outra pessoa, queria que fosse outro aqui no banco, não queria que fosse fulano, eu não queria que a igreja fosse assim. E a gente questiona, a gente pensa, mas eu queria te convidar a não desistir, a aceitar a corrida que te foi proposta e começar a correr. E não só correr, mas começar a treinar, a se esforçar, a se dedicar, a ter disciplina. O Arthur já está até bravo comigo, fala: Arthur, você não pode faltar culto. Você não pode faltar, irmãos, nós não podemos faltar culto. Ah, tem que chegar cedo. Ah, tem que fazer tal coisa. Ah, tem culto dos jovens. Ah, de novo. Seja satisfeito na corrida que te foi proposto. Às vezes essa é uma palavra difícil de aceitar, porque a gente quer que a realidade seja do jeito que a gente pensa. Mas você não sabe o que Jesus tem para fazer através de você. Amém? Às vezes, uma vida que eu estou cuidando, às vezes uma pessoa que eu estou discipulando, essa pessoa vai ganhar milhares de almas para Jesus. Mas ela precisava de alguém dedicado para aquele discipulado. Às vezes, a oração que você vai fazer por alguém, ela vai ter um efeito extraordinário. Você não conhece os desdobramentos, se é que eu falei certo. Você não conhece o que Deus vai fazer através de você. Então não é sobre o que a gente imagina, não é sobre o que a gente quer, é sobre o que Deus quer. Então, a corrida para você, talvez ela seja um pouquinho diferente do que para mim. Mas nós estamos todos no mesmo objetivo, que é pregar o Evangelho. Só que a direção, a forma, a maneira, às vezes o Espírito Santo vai te instruir, vai te mostrar de uma maneira diferente. Mas nenhum de nós pode desistir. Amém? E eu queria te dizer que o mais importante não é a velocidade. O mais importante é você chegar. A Bíblia vai dizer assim que muitos vão dizer: ah, Senhor, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Não é sobre a velocidade, é sobre chegar. Então, muitas pessoas, você olha para ela e parece que ela está na frente. Parece que ela está na frente, não parece? Ah, fulano já está pregando, fulano já é batizado com o Espírito Santo, fulano é firme na igreja, fulano ora 3, 4 horas. Irmãos, você pode fazer muita coisa, mas nem tudo que aparenta ser é. Tem muitas pessoas que estão correndo muito rápido, aparentemente estão na sua frente, mas pode ser que a pessoa esteja na direção errada. Tem pessoas que estão correndo muito rápido, só que ela foi tão rápido e depois parou. É tipo a historinha da Leve e a tartaruga. Foi rápido, depois parou, se achou muito. Ah, eu sou o melhor, sou o mais rápido, fica parado lá e você está dando passo a passo em direção ao alvo. Degrau a degrau, todo dia você se aproxima um pouquinho mais do Senhor Jesus. Todo dia você se aproxima um pouquinho mais do alvo. Não é sobre velocidade. Essa aqui é uma corrida onde eu não estou competindo com o Marcelo, eu não estou competindo com o Carlão, não estou competindo com a pastora Lúcia. Eu estou competindo contra mim mesmo. Eu estou preocupado em chegar. E para você chegar, você precisa estar no caminho certo. Você precisa estar direcionado pelo Espírito Santo. E o seu tempo não é o tempo de Deus. Aquilo que você imagina não é o que Deus imagina. O que Deus imagina, às vezes você nem entende, às vezes você não tem nem noção. Mas corra a corrida que te foi proposta na velocidade que o Espírito Santo te falar. O Espírito Santo, ele é o seu treinador. Ele está te dizendo: faça isso, faça aquilo, vá para lá. Faça do jeito que o Espírito Santo está dizendo. Eu quero dizer para você assim que tem muitas pessoas que não vão chegar. Tem muitas pessoas que estão correndo
Ou parece que estão correndo, mas no dia elas não vão chegar. Tem muitas pessoas que elas vão chegar pertinho e não vão conseguir concluir porque serão reprovadas. Então essa é uma corrida onde o juiz, ele é muito rigoroso, mas ao mesmo tempo ele é muito amoroso. Essa é uma corrida onde o que importa mais é como você corre. Essa é uma corrida que nós precisamos compreender, entender, estudar. O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes é essa oração que nos falta. O que Jesus quer que eu faça? Para onde Jesus quer que eu vou? O que Jesus quer de mim? Se você está pensando em desistir, se você está pensando em parar, comece a se perguntar: para que Jesus me chamou? O que eu tenho que fazer? E quando você tiver isso claro na sua mente, você vai começar a ir aos pouquinhos. Então hoje o Espírito Santo te convida a você correr essa corrida. Mas ele te convida a correr essa corrida do jeito certo. Amém? E aí você pode se perguntar: Leandro, o que eu ganho se eu correr essa corrida? O que eu ganho se eu chegar? O que eu ganho? Irmãos, é bacana ter uma casa? É bacana? Sim. É bacana você ganhar na loteria? Tem alguns prêmios de futebol que eles dão 80 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Cada jogador recebe 1 milhão, 1 milhão e meio. Os prêmios de atletismo que a gente falou, pode ser que gira em torno desses valores também. Imagina você ganhar uma corrida e você ganhar 500 mil. Será que tem coisa melhor que isso? Ganhar 500 mil reais limpinho na sua conta? O Marcelo já está olhando ali no banco para ver se caiu. E aí? E se a gente ganhasse uma casa na corrida? E se a gente ganhasse um carro na corrida? E se a gente ganhasse dinheiro? Será que o prêmio que Jesus nos oferece é maior que essas coisas? Será que vale a pena a gente correr essa corrida? Você pode olhar para mim e falar: Leandro, você está falando um monte de coisa dessa corrida aí, mas o que eu ganho se eu correr essa corrida? Eu quero te explicar uma coisa. Paulo, ele fala aqui que esse prêmio é um prêmio incorruptível. O que significa incorruptível? É um prêmio que não se corrompe. Se ele não se corrompe, nós estamos falando de algo que vai durar para sempre, algo que não quebra. O carro quebra? A casa fica velha? E o dinheiro acaba? E se a gente tivesse algo que não quebrasse? Se a gente tivesse algo que não desmoronasse, que não ficasse velho, que não tivesse bolor, que não tivesse traça? E se a gente tivesse algo que não acabasse? Será que existe um prêmio desse tipo? E se eu falar para você que você pode receber um prêmio desse tipo hoje? Amém? Irmãos, o prêmio, nada se compara com esse prêmio. E esse prêmio é uma vida eterna. Você pode até ficar feliz, você pode até se alegrar, você pode ter casa, emprego, carro, muita coisa, dinheiro. Mas, irmãos, você vai viver para sempre? Nenhum de nós vamos viver para sempre. Mas, irmãos, quem correr essa corrida, quem chegar no final, vai ver coisas, vai experimentar coisas que ninguém jamais viu. Vai viver uma vida que é eterna. E você pode até duvidar de mim: ah, Leandro, como é que você tem tanta certeza disso? O Evangelho, ele é vivo. Amém? O Evangelho que a gente prega é o Evangelho que a gente vive. O testemunho que as pessoas dão é o mesmo testemunho que a gente tem. E nós cremos nisso, porque não é somente uma crença, é uma realidade. Todos os dias, todas as semanas, nós experimentamos um pouquinho do poder do Evangelho, um pouquinho do amor de Jesus. E ele se revela de diversas maneiras. Se você tem dúvida, experimente orar, experimente fazer um teste com Deus. Esse negócio de crente é para mim mesmo? Correr essa corrida, se esforçar, ter disciplina, isso é para mim mesmo?
faça um teste com Deus. Se você se sente desanimado, faça um teste com Deus. Converse com Deus. Você vai ver que você não vai se arrepender da escolha que você vai fazer de correr essa corrida. Amém? 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 Amém. Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Paulo fala de um prêmio que não se compara a nada. Comece a imaginar, comece a viver por esse propósito. Irmãos, uma pessoa, ela só se propõe entrar numa competição se ela sabe o que ela vai ganhar. Se você não tem claro o que você vai ganhar, comece a entender com clareza o que significa essa corrida e o que significa esse prêmio. Às vezes o prêmio ele pode chegar antes do que você imagina. Às vezes, se a gente se colocar na presença de Deus e correr corretamente, Deus ele pode restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família. Às vezes precisa apenas de um ajuste do nosso treinador ali, só que muito maior que a nossa casa e muito maior que a nossa família é o prêmio da vida eterna. Amém? Leia na sua casa, ouça na sua casa, pesquise na sua casa o que é essa vida eterna, o que isso significa, o que o céu significa. Tem muita gente que acha que o céu é simplesmente nós irmos lá e um monte de nuvem branca, e é isso que a Bíblia diz? Não, tem muito mais coisas. A vida eterna, ela é algo maravilhoso, esplêndido. Às vezes a gente está vindo na igreja sem entender o que nós vamos ganhar. Só se você souber para onde você está indo, você vai ter o desejo de se esforçar. Não adianta, se você não entender qual é o prêmio que você vai ganhar, você nunca vai conseguir se esforçar ao máximo, você nunca vai ter a disciplina que você precisa. E às vezes você está aqui dentro, você está sentado nessa cadeira e você ainda tem dúvida de qual que é o prêmio. Pense, reflita, veja. O Senhor ele tem muito para fazer em nossas vidas. Amém? O Senhor ele tem muito para fazer através de você. O Senhor ele tem muito, muito para fazer. Mas nós precisamos correr a corrida que nos foi proposta. Amém? Glória a Deus. As palmas que louvam o Senhor Jesus. Glória a Jesus.